Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira temporada do QG Talk, que hoje é um dia muito especial porque é o primeiro episódio dessa nova jornada que a gente vai começar e nada melhor do que começar com os nossos pastores. Hoje eu estou com o Carlos Calderaro, Guto Martins, os caras que botaram a pedra fundamental nesse negócio aqui e graças a Deus estamos comemorando 4 anos, então é um prazer receber vocês, tá? Apostarem, ainda continuarem confiando na gente, né? E aí eu queria saber primeiro como é que vocês estão. Então, tudo bem? Como é que tá aí? Vou dar as honras pro Cássio aqui. Estamos bem, graças a Deus, seguindo firme e forte. Obrigado por mais uma vez você nos convidar aqui para esse podcast maravilhoso. Tem crescido bastante, né? A parte de toda a mídia da igreja, parabéns, Iago, toda a equipe que te acompanha, que você tem aí uma trajetória muito linda, né, através da sua liderança. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, Gutão? Com certeza, estamos felizes demais por tudo que a gente conseguiu alcançar até aqui e acima de tudo porque nessa jornada a gente fez amigos, como a Bíblia fala, né? Existem amigos que são mais chegados que irmãos, e nessa jornada a gente construiu mais do que parceiros de ministério, mas construímos verdadeiras amizades, amigos que a gente vai carregar para a nossa vida toda, e especialmente nessa caminhada, nessa missão que é fazer a obra de Deus, e isso tem sido bastante legal. E fica também aqui os meus parabéns para toda a equipe da mídia, né, na pessoa do Iago, mas todas as dezenas de pessoas que envolvem, né, dezenas e dezenas de pessoas que envolvem a mídia, e que sempre dão um suporte fundamental para que as boas novas de Cristo, né, elas possam ser anunciadas de uma forma bem audível e visível para todos os membros da igreja e muitos que também não são membros da igreja e são alcançados pela palavra de Deus e por tudo que acontece aqui no QG Marquês por meio da nossa mídia. Que bênção, muito legal receber vocês aqui. É o nosso primeiro episódio dessa nova temporada que a gente vai fazer. E a gente decidiu fazer e falar sobre o aniversário da igreja. Então hoje a gente só vai falar de festa, vamos só falar de alegria. E eu quero falar com vocês sobre a expectativa de vocês. O que vai rolar, o que vai acontecer. E já convidar, né, o pessoal para estar aqui com a gente. Com certeza, a nossa expectativa está altíssima. A gente crê que vai acontecer algo muito especial, sobrenatural, nesse período que a gente vai estar comemorando 4 anos. Nem parece, né? Mas já são 4 anos de QG Marquês. E o nosso coração, ele só falta literalmente sair do peito de tanta alegria. Quando a gente olha para trás e vê tudo o que a gente conseguiu construir com a graça de Deus, claro, né? E ao olhar para frente e ver tudo aquilo que a gente ainda pode alcançar, é algo assim demais, é algo sobrenatural, é algo que faz com que a gente só confie cada vez mais em Deus e crê na fidelidade dele para com a gente. Então a gente tem certeza que vai ser um momento muito especial. E tudo isso não por causa do espaço físico em si, né? Mas porque o QG Marquês, ele é feito de pessoas que se dispõem... Um ambiente, né? Exatamente, um ambiente celestial, um ambiente sobrenatural. E a gente poder saber que o QG Marquês é construído por pessoas que são comprometidas com Deus, acima de tudo, e com a sua missão aqui na Terra. Eu vejo... Eu sempre vi muito isso, né? Através dos anos, dos momentos que a gente viveu, porque cada ano a gente viveu vários momentos, né? A cada ano, vários ambientes, várias situações. E 2 olhares, eles meio que são diferenciais e ao mesmo tempo eles são muito evidentes para nós, que é o olhar de gratidão pelo que passou, né? E o olhar da expectativa para aquilo que vai acontecer, né? Esse ano a gente já começou fazendo muitas coisas, projetando muitas coisas que a gente não projetou, quem sabe, no ano passado. Quem sabe não, de certeza a gente não conseguiu projetar ano passado por conta de algumas limitações, dificuldades, barreiras que a gente teve que driblar para poder, né, desempenhar algumas situações. E nesse novo ano, finalzinho da pandemia, né? Finalzinho da pandemia, surgiu a oportunidade, olha só, de fazer aquilo que fazíamos no primeiro ano, nos 2 primeiros anos, né? E isso pra gente volta no nosso coração muita alegria, porque a nossa igreja, ela sempre se movimentou não por conta dos acontecimentos, né, dos eventos que aconteciam em si,
mas porque sempre foi gerado no coração das pessoas da nossa igreja muita expectativa acerca de tudo que acontecia, né, de todos os ministérios, né, a criação de ministérios, o envolvimento das pessoas. Então, só pelo fato de ter essa oportunidade de fazer de novo, de trazer à tona acampamento, de trazer à tona eventos com célula, de trazer à tona outros ministérios que a gente sonhava em ter, gera muita expectativa, né? E a expectativa, ela gera uma ação totalmente diferente no nosso coração e anima aquele que estava cansado, né? Levanta aquele que se sentia um pouquinho mais para baixo, e esse novo ano trouxe essa perspectiva nova para o coração da nossa igreja, para o nosso coração, né? Apesar de nós sermos os pastores da igreja, mas algumas coisas nos atingem, né? Pegam a gente por dentro, a gente fica apreensivo, fica preocupado. E aí, como é que vai ser esse ano? Senhor, mostra pra gente, né? Clareia para os nossos olhos aí como é que vai ser, como é que está o coração da igreja, porque além de nós nos pastorearmos, a gente também pastoreia pessoas, né? E às vezes o nosso coração está apreensivo, preocupado, mas quando essa expectativa... Que é o lado que ninguém vê, né? Exato. Pouca gente vê. Exatamente. Na verdade, só os mais próximos. Exato. E a família que entende e infelizmente não é nem uma questão de não querer, né? Mas é porque a gente está com tantas atividades e tem as pessoas, e as pessoas contam com vocês, e aí tem esse peso. Sim. Mas assim, eu gosto de pensar que o QG Marquês, ele é uma igreja de vanguarda, né? E que espera e faz de tudo para manter, sabe, os seus pastores, manter todo mundo bem, sabe? Sem dúvida. Então, assim, desde já, não sei se vocês ouvem isso de praxe, acho que a gente conversou sobre isso na última vez que a gente se reuniu, né? De dizer que o povo está com vocês, sabe? Sim. De dizer que vocês não estão só. Eu acho que tem algum momento que vai passar na cabeça de vocês de, nossa, vamos tentar fazer tal coisa, e eu sei que não depende só de vocês, depende do povo abraçar, depende da palavra do Espírito Santo, depende de uma série de situações para as coisas acontecerem. E aí, às vezes, a gente, como o Cássio falou, a gente trava e pensa, nossa, será que eu estou no caminho certo? E assim, nesses 4 anos eu posso dizer que estamos no caminho certo. Com certeza. Então, sou grato pelo coração e disposição de vocês. Se a gente fosse desenhar, né, lá no dia 31 de março, 30 de março? 30 de março. 30 de março de 2019, as coisas que Deus fez até presente dia, a gente não saberia projetar ou desenhar melhor, né? Tudo que Deus fez até hoje nos surpreendeu, continua nos surpreendendo. Vamos viver novas surpresas nos próximos dias, né? Inclusive nesse mês que é tão especial para nós. Com certeza. E nosso lema, né? Que foi dos 3 anos, a gente falou 2 palavras. Vocês Cássio lembra e Iago também. Mas a gente falou Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou e Jeová Jireh. Deus proverá. Exatamente. Continua do mesmo jeito. Por coincidência, a música da Aline Barros estourou, Jireh. Virou o hino da igreja. Precisa compartilhar aí os royalties. É verdade. De impulsionamento. É isso mesmo. E a gente continua nessa mesma pegada. Até aqui o Senhor nos ajudou. A gente é muito grato a Deus por todas as pessoas que Ele nos concedeu, né? De viver, compartilhar o chamado aqui no QG Marquês. E essa é a nossa maior preocupação, é poder ter pessoas que consigam viver o chamado de Deus e encontrem na igreja esse ambiente favorável para que elas possam fazer aquilo que Deus as designou para fazer, de modo que a igreja ela sirva apenas como suporte para isso, né? E a gente é muito grato por tudo o que Deus aí nos concedeu até aqui. A gente, olhando para trás, né, até os nossos 3 anos, eu creio que foi um momento ali que Deus nos preparou, que Deus nos moldou, que Deus nos ensinou a depender dEle, que não é fácil a gente não ter as coisas ao nosso controle, não ter as coisas às nossas mãos, e de repente Deus faz com que as coisas aconteçam. Agora nesse 4º ano a gente já está passando uma etapa, pulando para um momento de maior amadurecimento da igreja, consolidação da igreja, um momento em que a gente consegue perceber a igreja cada vez mais firmada no propósito, no chamado, e amadurecendo nessa caminhada. Isso tem sido muito legal. Daqui a pouco acho que a gente vai ter a oportunidade também, né, de compartilhar os irmãos Sim. que estão nessa caminhada. Como se diz, né? Nunca ninguém faz nada sozinho.
Verdade. Sempre tem pessoas ao lado para que as coisas possam acontecer bem e bem feitas. E aqui a gente tem muita gente ao nosso lado, podendo fazer com que o reino de Deus ele possa se expandir aqui na terra, né? E aí vai todos os nossos ministérios, células, a parte da liderança, enfim. Tem uma parte que tu falou sobre amadurecimento, né? A gente bateu 2 anos na trave de comemorar, veio a pandemia. Sim. A gente comemorou o nosso 3º aniversário, igreja lotada. Mais ou menos, né? Porque foi bem corrido, ainda estava de máscara e tal. E eu acho que esse quarto ano... Não sabia se ia dar certo, se não ia. Não ia, a gente acabou ainda que deu. Ainda bem que deu. Mas incerteza, Deus né? proveu, né? Mas uma coisa que o Guto falou sobre amadurecimento, eu acho que esses 4 anos, eu acho que ele vem para fincar o pé no chão e dizer, não, estamos aqui. E de 3 anos para cá, nesse intervalo de 1 ano, né? A gente teve uma evolução gigante de ministérios. E de projetos, sim, né? Sim. E é esses projetos que eu quero conversar com vocês agora. De pessoas também, de né? pessoas, pessoas envolvidas. A gente conseguiu distribuir bem os trabalhos, o servir na igreja. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Sobre o nosso mercado solidário, sobre o projeto de esportes, que tem alcançado tantas vidas, a reforma, a expansão da igreja. E aí, até vocês também citarem um pouco desses desafios que a gente está vivendo. Sim, com certeza. Como a gente falou, né? A gente passou 3 anos meio que sendo moldado, preparado, e a gente fazia muita coisa, bastante coisa. A gente já teve aqui na nave da igreja, já foi como é que se fala? Era um crossfit que fazia aqui. Sim, era um funcional. Circuito funcional. Então, a gente já teve bastante coisa, a gente doava bastante cesta básica, fazia ação nas ruas, a gente fazia ação nas igrejas do interior, levando alimento, sim, roupa, enfim, a gente tinha muitas atividades, mas não bem consolidadas, as atividades não eram bem, como a gente pode dizer assim, consolidadas. E Deus permitiu nesse último ano, né, que com os irmãos agregando ao QG Marquês, né, o QG Central, pastor Sérgio, pastor Edinho, irmão Nildo, nosso irmão João, sim, JB, quem mais? São outras pessoas, né? Carlinha, Daiane, muita gente da mídia veio, sim, também, o Vince, enfim. Todos os ministérios eles dobraram de número, exato, né? Mais trabalho, mais pessoas. Isso, né? E aí a gente conseguiu ter uma transição bem legal desse amadurecimento, dessa consolidação, dessa estruturação dos projetos. Então, a gente tem hoje um mercado solidário que é conhecido na cidade inteira, já foi notícia de jornal, matéria jornalística, né? Onde a gente alcança centenas de famílias, e o nosso irmão JB que está à frente. Então a gente percebe... A gente fez 1 ano agora do trabalho. Completou 1 ano também, no início do ano agora do Mercado Solidário. E o JB à frente lá, com a sua equipe, a irmã Quantas Concita, famílias? Sabá. Um número aí pra gente? São mais de 100 famílias. São mais de 100, Mais de 100 Se famílias. somar a quantidade de pessoas que já foram alcançadas, dá bastante gente. Algumas já deixaram de receber o alimento, sim, e já até ajudam hoje, dão um alimento para as pessoas que precisam. Acho que isso é um dos maiores testemunhos do Mercado Solidário, sim, né? Final do ano foram dezenas de pessoas batizadas do Mercado Solidário, sim, mostrando que Deus está fazendo uma obra nas vidas, nas famílias. A gente tem o Ministério de Esporte, com o irmão Nildo também e companhia lá, né? As nossas crianças, sim, também participando do Ministério de Esporte. Crianças participando, as mulheres participando. Tem o irmão João também, que está na parte do boxe, jiu-jitsu. A defesa pessoal para as mulheres, que é muito importante para o período que estamos vivendo, né? Sempre que eu visito outras igrejas, que a gente tem um workshop de mídia e tal, e eu sempre falo desses projetos, ninguém acredita. Ninguém acredita. Aí eu tenho que levar vídeo, levar foto, falando, não tá aqui, gente, acontece mesmo. Igual Tomé, né? Só acredita, o pessoal não acredita. Aí falo, não, mas não é só culto que vocês fazem, não é só... Não, a igreja vai muito além disso, sabe? Estamos transcendendo aí muitas coisas. Esse aniversário, acho que de 4 anos aqui do QG Marquês, é uma celebração que a gente pode dizer das pessoas que fazem parte do QG Marquês. A gente vê uma igreja que serve, uma igreja que se envolve, uma igreja que se preocupa. Então tem sido um momento muito especial assim, poder estar com o nosso pastor, que é o pastor Sérgio também,
Ele que lá atrás, né, idealizou tudo isso, ele que nos impulsionou, né, a tudo isso, ele que nos lançou para essa missão aqui, poder estar servindo com ele é algo muito legal, é algo assim indescritível. Então a gente está vivendo coisas assim, maravilhosas nesse período, e os ministérios, eu acho que eles são só uma forma de espelhar aquilo que Deus ele está fazendo no nosso meio. Aí tem muitas outras pessoas, né? Tem os adolescentes, que teve uma transição também na juventude, né? Com o Vince, o Cássio dando um apoio também, o nosso pessoal da banda também é sensacional, o nosso Ministério de Louvor, a gente tem a Josi e o Mike também com os nossos pré-adolescentes, a gente tem a Rede Kids também, a Ana, a Niris, quem mais posso estar lembrando aí? É muita gente. Muita gente, olha, tinha que ter uma lista. Se botar assim, na ponta do lápis, aquela chamada de vestibular para a gente conseguir lembrar. Temos a galera da IBD, Pastor Augusto, Irmão Márcio, os voluntários. Muita gente. Muita gente. Se botar aí. Pastor Edinho na frente dos servos. Acho que servindo, eu acho que quase. Pastor Edinho na frente dos servos, na frente também do Ministério de Esporte. Sim. Pastor Heraldo na Ação das Ruas. Pastor Heraldo do Ministério Hope. Tem o pessoal também do Voluntariar o Seu Tempo. Disponibilize Tempo. Disponibilize Seu Tempo, né? Com a Giovana, o Eric, a Ana Vitória. Perfeito. Então se botar, acho que só de servindo a gente tem umas 100 pessoas, né? É praticamente. Todas as equipes, né? Somando todo mundo Exatamente. Toda a igreja serve, na verdade, né? A gente uniu pessoal bem o nosso coração, né? Nesse 4º ano de existência do QG. A gente não somente uniu os nossos talentos para servir, mas uniu muito o nosso coração. A partir do 3º ano a gente já vinha, uma coisa que a gente repetia muito aqui no QG, quando houve o ajuntamento, né? Que a gente precisava mesmo ter essa mistura, né? Para ser mais homogêneo, tudo que a gente fosse fazer, que tivesse mesmo coração servo, a identidade da igreja, porque muitas pessoas vêm para cá recebendo boas referências, boas indicações, bons testemunhos, encantada por tudo que a gente faz, tudo que a gente apresenta, tudo que a gente experimenta aqui, sendo impactada até mesmo pelo umbral da nossa igreja ali, amar, servir, ser igreja. Aí chega aqui dentro, recebe uma outra palavra no peito ali, uma igreja para chamar de sua. E aí, poxa, que legal isso aqui tudo, mas o diferencial mesmo é o que a gente tem provocado com a união do nosso coração, a partir daquilo que o Senhor tem ministrado, né? E aí cada um, claro, com seu talento, de acordo com o que Deus chamou, o propósito que Deus desempenhou, aquilo que o Senhor tem gerado, culto após culto, dentro das células, dentro das nossas casas, quando a gente senta para projetar, senta para, enfim, pensar na série de mensagens, senta para até mesmo coisas simples assim, detalhistas da igreja, até as mais sofisticadas aqui, levam um pouco mais de dedicação, de preocupação, o que vamos fazer com aquele irmão, com aquela irmã, o que a gente vai desempenhar para tal ministério. Então tudo isso fez com que o nosso coração se unisse, né? A gente leva esse ambiente para o nosso 4º aniversário com um coração cheio mesmo de gratidão, porque a gente tem visto, né? Sábado agora teve o culto das mulheres, o DPM. Foi incrível. Cara, foi maravilhoso o que a gente vivenciou aqui. Verdade. A nossa igreja é lotada de mulheres, e aquilo que foi gerado naquele culto, tenho certeza que vai ecoar nos próximos TPMs, né? Vai ecoar nos próximos eventos de mulheres, não somente nos eventos de mulheres, mas na igreja em si, né? Foi um culto assim muito cheio de Deus, muito impactante, muito maduro, né? Por aquilo que as mulheres sempre queriam conquistar, e adquiriram isso porque elas são fenomenais no que elas fazem, e isso prova mais ainda a unidade que nós estamos vivenciando e provocando isso, né? Porque a unidade ela não recai de uma hora para outra, você provoca. Você instiga, você se coloca à disposição, você arma o cenário para que você una o seu coração ao coração do seu irmão, por mais que hajam ali diferenças, discordâncias, pensamentos diferentes. Mas quando o propósito ele é uno, o coração também precisa ser, né? Com certeza. Precisa ser provocado isso daí. Então, eu acredito muito que a gente está chegando no 4º aniversário da nossa igreja, com os nossos corações mais unidos, e com os corações unidos
selados ali, vinculados, coisas Nada para. maravilhosas vão acontecer, Verdade. né? É isso mesmo. Aí, assim, acho que essa é a pergunta mais difícil que vocês vão ouvir hoje. Desses 4 anos, o que mais marcou vocês? A gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram e a gente teve uma boa interação. Muita gente mandou coisas que eu realmente eu parei para ler ontem. Testemunhos assim incríveis, sabe? Teve um do aniversário de 2 anos do Henrique, que a filhinha dele saiu da UTI no dia do aniversário da igreja. Dos 2 anos, ele assistiu online. É verdade. E, nossa, vários assim, sabe? Da Sheila, dos filhos dela cantando no Natal. Nossa, cada um aqui tem uma história. Mas assim, raramente pergunto para os pastores, né? Então a chance é agora. O que mais marcou, assim? Eu sei que é difícil, mas assim... Cara, pro coração do pastor tudo marca, né? Desde as pequenas coisas até as mais grandiosas, assim, tudo marca. Mas se for para escolher uma, assim, é claro que as outras não vão perder o seu valor. Mas eu posso falar... Eu vou falar do culto da terça-feira, né? Do culto da oração, que tem sido, assim, um divisor de águas para nossa igreja, né? No quesito oração mesmo, ambiente, quarto fechado, porta fechada, um lugar onde a gente redescobriu o caminho para o secreto com muitas atividades dentro do culto da oração. Eu vou falar dos testemunhos que têm acontecido, né, que nós temos experimentado mesmo da parte de Deus. Aqui no culto da terça-feira nós brincamos que não foi feito um voto com Deus sobre isso, mas a gente, de forma indireta e involuntária, Senhor, nós queremos o testemunho todo o culto da oração. Queremos algo que o Senhor nos mostre, não porque duvidamos que o Senhor está fazendo, porque a gente sabe que o Senhor está fazendo, né? Mas o testemunho, ele fortalece a fé, né? Mas para uma coisa assim mais, vamos dizer, tangível, palpável, o Senhor, nós queremos ver, né? E a gente tem visto isso. Aí você pode perguntar, mas tem terça que não conta testemunho, né? Porque você não sabe do bastidor. Tem tanto testemunho que a gente recebe nos bastidores, e aí o irmão, pastor, eu tenho vergonha de contar. Pastor, poxa, eu não me sinto bem para contar, mas o meu testemunho é isso daqui. E é isso que vale. Porque a cada terça-feira a gente tem vivido de fato coisas maravilhosas. Muitos milagres relacionados a emprego, cura. Acredito que o testemunho que nos chamou mais atenção no culto da terça-feira foi a evolução do quadro da Vitória, né? Sim, é verdade. Filha do Henrique. Que passou também, acho que quase 3 meses na UTI, né? Foi prematura, né? 6 meses, não foi? 6 meses. E ele contou o testemunho, se não me engano, ele contou 2 vezes, né? Ele contou no dia que ela saiu e no dia que ele apresentou ela aqui. Foi. Ele contou 2 vezes. Isso nos marcou no muito. culto de terça e no culto de domingo. Foi. Nos marcou muito porque a gente, cara, toda a igreja abraçou isso daí, né? Todos os pastores, a equipe de liderança, a equipe da terça, o pessoal do domingo, o pessoal do culto do meio-dia, a gente estava aqui, oramos por ela. Então isso movimentou a igreja de uma forma que a gente se sentiu família, né? Todo tempo, e aí a Vitória? Como é que tá? Vai sair? Como é que vai ser? Quando pegou alta? Quando vai pegar alta, melhor dizendo? E aí quando aconteceu, isso gerou um atributo de fé, não somente nas pessoas que estavam frequentando o culto da terça, mas na própria igreja, porque todo mundo ficou sabendo, todo mundo pôde compartilhar, pôde, né, ser impactado por esse testemunho deles que também foram contados nos domingos. Isso criou um atributo de fé muito grande, um fortalecimento de fé muito grande. Eu até arrisco a dizer que a partir desse testemunho que foi contado e foi sentido pelas pessoas que frequentam o culto da terça-feira, né, que deixando bem claro, as pessoas até mesmo que vêm para o culto da terça-feira muitas vezes nem são da nossa igreja, mas vêm porque tem sido um culto tão fantástico do sobrenatural que as pessoas têm sido impactadas pelo convite. Olha, terça-feira está acontecendo um negócio surreal lá no QG, vamos lá. Eu sempre faço convite, traga pessoas que estão afastadas de Deus aqui, traga pessoas que precisam de um milagre, traga pessoas para de fato conhecerem e serem reativadas no seu interior de quem é Cristo Jesus para nós, né? E eu até arrisco a dizer que depois do que o Senhor fez na vida dessa família, os cultos de terça-feira tiveram uma proporção diferente. Verdade.
tiveram um boom assim muito diferente, né? Não que as pessoas estejam aqui simplesmente pelo milagre que elas esperam, Não é uma troca, né? Mas estão percebendo que o Deus que nós servimos, cremos, amamos, buscamos, é um Deus que ele é o mesmo Deus quando ele não dá, mas também quando ele dá. E a gente tem criado esse ambiente que nos marca, né? Se perguntar algo que nos marca, talvez seja isso. A busca incessante por um Deus que no momento certo pode fazer, quando o seu não também traz benefício, né? Quando a sua forma de agir traz maturidade para aqueles filhos, para aquelas filhas que estão buscando Ele, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que o seu coração tem ministrado, mostrado, né? Inclusive a gente está numa série de mensagens esse mês que é Tu és o Cristo, né? A palavra que Pedro direciona a Cristo Jesus respondendo a pergunta dele: quem estão dizendo que eu sou? Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. E aquela palavra de revelação mudou totalmente a história de Pedro, né? Deu autoridade a ele, né? Aquilo que você ligar na terra também será ligado no céu. E essa busca pela identidade estamos adquirindo aqui, né? Pessoas estão recebendo de fato a sua identidade em Cristo Jesus, estão saindo daqui com autoridade. E isso com certeza nos marca e com certeza vai continuar marcando, né? Amém, é isso mesmo. E aí, Guto, o que mais te marcou aí? Tudo marca a gente, né? Já foi pedreiro, eletricista? Já... Tudo, Tomei choque, já. Calo na mão. O Guto é o servo dos 5 talentos. Carpinteiro. Faz tudo. Pintor, faxineiro, pastor, tudo, né? O Guto já mandou embora aqui uns... Quantos engenheiros? Não, isso daí eu sei fazer. Isso aí é verdade. Tá errado isso aí. Faltou essa aula na faculdade. Já veio de tudo um pouco. Então tudo marca a gente porque a gente está muito próximo, né? Sabe tudo o que acontece praticamente. Tá muito próximo dos irmãos, vê o que Deus está fazendo. Então isso marca demais a nossa vida, porque é o agir de Deus de modo visível e audível para todos nós, né? E algo que me fez até mudar uma perspectiva, né, de Deus. É que não existe uma divisão sobre o que Deus é e o que Deus faz. Verdade. Ele é o que Ele faz, e o que Ele faz é o que Ele é. Ele é um Deus que cura, então Ele é a cura. Mas se Ele não curar, Ele não deixa de ser o Deus da cura. Então, é verdade. Deus Ele faz e Deus Ele é algo filosófico, né? Não tem como dissociar. E algo assim que me marca muito nesse período que a gente está aqui na igreja é ouvir várias pessoas, várias famílias, inclusive pessoas que o próprio Iago convidou para estar aqui na igreja, outras o Cássio, outras eu. Muita gente chega comigo e fala: Pastor Guto, é um privilégio fazer parte dessa igreja. Eu já participei de muitas igrejas, mas aqui eu sinto algo diferente. Eu sinto um ambiente diferente, eu sinto as pessoas diferentes, eu sinto a liderança diferente. E isso é algo que marca muito, com certeza, a nossa vida, o nosso coração, e marca muito a igreja como um todo, né? Porque a gente fala: poxa, que bom, eu acho que então a gente está no caminho certo. E que a gente possa continuar criando no coração de todos os membros, de toda a liderança, esse coração de serviço a Deus. Servindo a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente talvez prefira deixar de alcançar algumas coisas do que perder um irmão, do que chatear alguém, e assim a gente vai caminhando. E isso é o que mais tem marcado assim, a minha trajetória como pastor aqui no QG Marquês, é ouvir as pessoas falarem isso. Pastor, essa igreja, ela marca a minha vida, porque eu sinto o coração de servo na vida da liderança daqui. E isso é muito legal, muito mesmo, algo assim que me impressiona, porque é verdade. Eu cresci na igreja, né? Desde os 6 anos eu frequento a igreja,
E eu tava lembrando, inclusive, por coincidência, eu tava lembrando essa semana do primeiro dia que eu fui para a igreja. Eu fui para uma escola bíblica, foi a primeira vez que eu fui para a igreja, foi para uma escola bíblica e era uma escola bíblica de criança. Eu não era cristão, a minha família vinha de uma cultura católica, apostólica romana e eu não tinha, até pela idade também, não tinha também muito conhecimento bíblico. Quando eu cheguei na sala, a pessoa que estava facilitando, né, dando a aula, ela simplesmente não foi com a minha cara. Não foi com a minha cara, era uma senhora bem, sabe aquelas irmãs bem rabugenta? Não foi com a minha cara, e aí ela começou a me fazer um monte de perguntas da Bíblia. Até hoje eu lembro, no que se transformou a vara de Arão? Pronto, agora acabou pra mim, né? E eu respondi tudo errado, não sabia. Aí tinha as opções, né? Numa serpente, num jarro de flores. Deve ser um jarro de flores, não é numa serpente, né? Jarro de flores, é errado. E isso foi uma experiência muito ruim. Uma experiência muito ruim, né? Por sua primeira vez na igreja. Meu Deus. E você ser, de certo modo, confrontado, ou então até mesmo ridicularizado. Então isso foi bem ruim. Mas talvez por essa experiência, Deus, ele queria falar algo ao meu coração, né? Olha, aqui não é o local de estar tratando as pessoas mal. É o local de estar demonstrando o amor de Deus com um coração de servo. E é isso que a gente tenta vivenciar aqui na Marquês. E eu creio que Deus, ele tem abençoado, honrado. E a gente vê tanta pessoa, né, servindo, é algo assim sobrenatural. Que bênção. E aí, depois de tudo isso, 4 anos, né? 2023 está aí na porta. A gente já deu start em muita coisa. Então eu queria saber também de vocês, até para a gente já encerrar, o que vocês estão esperando, a expectativa do coração de vocês para que Deus vai fazer no nosso aniversário e também no decorrer aí do ano. Bem, a gente crê que Deus, ele vai fazer ainda coisas como a Bíblia fala, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus, ele tem preparado para nós. Nós cremos que Deus vai fazer coisas ainda maiores. A gente pôde vivenciar a conclusão da primeira parte, vamos dizer assim, do nosso anexo, que já fazia mais de 3 anos que era para ser feito, né? E a gente conseguiu cobrir, conseguiu comprar toda a estrutura de ferro, conseguiu fazer a laje. E foi algo sobrenatural. Um irmão simplesmente chegou e falou: olha, eu comprei um carro, não gostei do carro, vou doar para a igreja. Aí doou, a gente vendeu o carro e conseguiu comprar. Os irmãos vieram ajudar, né? Também. Os irmãos vieram ajudar a bater a massa, carregaram. Foi um mutirão grande de gente mesmo. E foi algo assim que, como assim um irmão doou um carro, a gente nem esperava, a gente não tinha o dinheiro, Deus surpreendeu. E assim tem sido. A gente sonha, a gente projeta e Deus, ele de forma sobrenatural, ele faz com que as coisas aconteçam por meio da vida de pessoas. Por meio da vida do Cássio, por meio da vida do Iago. Aqui no backstage, né, tem aqui nossa irmã Alessandro, o Fábio, o Gabriel, o Thiago. E é assim que Deus tem feito. Deus, ele envia pessoas para agregar a obra e fazendo com que as coisas aconteçam. Então isso é maravilhoso, é algo assim que faz com que a gente perceba: Deus é real, a palavra de Deus é real, as promessas de Deus vão se cumprir, ainda que você possa estar na pior tempestade, o seu barco não vai naufragar, porque Deus, ele está com você, e onde ele está, ele faz completa bonança. Às vezes a gente acha, né, poxa, mas por que Deus não me livrou da tempestade? Mas por que Deus não me livrou da cova dos leões? Mas por que Deus não me livrou de Jezabel? Mas por que Deus não me livrou das provações? Mas Deus, ele pode nos livrar na cova dos leões. Deus, ele pode nos livrar na tempestade. Deus, ele pode nos livrar mesmo com Jezabel nos perseguindo. E Deus, ele tem feito isso com a gente, mesmo no meio de toda dificuldade, tempestade, que Deus não nos livrou, ele tem mostrado: ei, eu estou aqui com vocês, eu jamais vou os abandonar. E essa foi a promessa dele para nós: jamais ele nos desampararia,
E a gente tem testemunhado isso mês após mês, ano após ano, aniversário após aniversário, e tem sido algo assim maravilhoso, porque Deus tem feito isso por meio da vida das pessoas, né? Abençoa uma família, abençoa um irmão, o irmão vem e fala: Deus me abençoou, eu quero abençoar a igreja também, olha, estou com mais tempo, eu quero servir na igreja, olha, Deus me transformou numa célula, eu quero liderar uma célula, e por aí tem acontecido. Deus abençoa a vida dos irmãos, e os irmãos abençoam a igreja. Isso tem sido algo assim fantástico de ver, testemunhar e vivenciar aqui nesse período de 4 anos. Já tem a pregação de domingo aí, depois dessa aí. Já está pronta. Cara, a minha grande expectativa para esse ano, não somente para o aniversário, é que as pessoas continuem crescendo, amadurecendo, sendo destravadas por Deus, né? Esse é o meu desejo, talvez até desejo pessoal. Às vezes a gente deseja poucas coisas para a gente mesmo, né, Guto? A gente deseja mais para os outros do que para nós mesmos, assim. Mas essa é a minha grande expectativa, que ao final desse ano as pessoas possam olhar para trás: poxa, como eu cresci esse ano, como eu evoluí, como eu destravei, como eu startei no ano 2023 de uma forma desacreditado, sem muita esperança, sem muita expectativa, só sendo guiado mesmo por aquele momento, mas chego ao final desse ano amadurecido, né? Sentindo aquele peso de responsabilidade por ter crescido, avançado e podendo desfrutar novas coisas, porque aprenderam ao longo desse ano com Deus que o temor a Ele continua sendo o princípio da sabedoria, né, do amadurecimento, da busca pelo conhecimento, da graça. E como a gente costuma dizer aqui, sempre a porta da graça continua aberta. E aqueles que se sentem chamados por Deus por atravessá-la, que eles possam continuar trilhando no caminho de maturidade, de crescimento espiritual, de crescimento pessoal também, que a gente também proporciona isso para as pessoas aqui, né? Crescimento pessoal, e que elas possam estar ao longo desse ano crescendo e avançando, sendo startadas aí por Deus, para que eles possam desfrutar de coisas maiores que o Senhor Sem tem dúvida. preparado. Essa é a nossa maior preocupação e sonho, né? É poder ver as pessoas, a igreja alimentada com a palavra de Deus, é poder perceber que nos cultos, seja de domingo, de terça ou nos sábados, a presença de Deus ela se manifesta por meio do louvor, por meio da generosidade, por meio da palavra, por meio da intercessão, e poder ver os irmãos sentindo essa presença transformadora, podendo ver as pessoas sendo tocadas por Deus. E a nossa maior preocupação é que a gente viva Atos 1:8, que diz que receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nossa preocupação é que as pessoas elas possam receber esse poder que vem do Espírito Santo para poder testemunhar, serem testemunhas vivas do poder que Deus tem, e a partir desse testemunho alcançar uma geração inteira, alcançar uma cidade inteira, talvez uma família, talvez uma vizinhança, e assim o nome de Deus, as boas novas é anunciado. Essa, sem dúvida, como pastores, né, é a nossa maior preocupação, que as pessoas elas possam encontrar esse Deus que transformou a nossa vida, e elas também sejam dia após dia transformadas. De glória em glória, de graça em graça, e assim a gente continue avançando por mais 4 anos, por mais 10 anos, e conforme Deus vai nos permitindo avançar, a gente vai sonhando com coisas maiores, né? Onde a gente sonhou em encontrar um local para alugar. Até mandei as fotos pro Iago, né? Quando a gente estava fazendo retrospectiva, um local para alugar. Eu creio que daqui a alguns anos Deus ele vai nos permitir sonhar com um local que a gente vai comprar. Vai ser aqui. Porque quebrar parede, meu amigo, a gente já quebrou já muita parede. Não já tá tem mais quebrar essa daí para ampliar de novo. Pense numa igreja que gosta de reforma, essa daqui. Isso é verdade. São 4 anos que não para. É verdade. A gente contratou. Você que é engenheiro, mestre de obra, mande o seu currículo para cá. A gente tem um pedreiro que ele é contratado da igreja, que ele trabalha semana após semana, já há mais de 1 ano trabalhando direto. Verdade. Porque não para. E assim Deus ele vai nos permitindo sonhar mais, né? Sonhar cada vez mais. Então a gente crê que Deus ele tem coisas ainda maiores para nós. Amém. Como eu sempre falo, né? Sempre nos momentos de generosidade eu falo:
Meus irmãos, como é que Deus ele quer abençoar a igreja? Como é que Deus ele quer nos dar um prédio próprio? Como é que Deus ele quer nos dar cadeiras novas? Como é que Deus ele quer nos dar uma iluminação, equipamentos melhores, cada vez melhores para a mídia? Por meio da sua vida. Deus ele vai abençoar a sua vida, o seu trabalho, vai abrir portas, vai abençoar o concurso que você sonha em passar, vai abençoar a sua empresa, vai abençoar o seu trabalho. Você vai, por tabela, abençoar a igreja, a obra de Deus. E assim a gente crê que Deus ele vai fazer coisas ainda maiores na vida dos irmãos do QG Marquês. Amém. E o QG Marquês vai ser cada vez mais abençoado. Amém. Perfeito. É isso. Gente, obrigado por vocês tirarem um pouquinho do tempo de vocês, do momento de oração de vocês para estarem aqui com a gente, tá? É um privilégio poder caminhar do lado de vocês. Eu espero que seja 4 e mais 10 e mais 15 anos, de que seja até Jesus voltar. E aí, quem sabe, outros templos, outros campos Marquês por aí. Eu creio nisso, tá? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? A gente vai encerrar. Vocês têm alguma palavra ainda para deixar pro povo? Alguma coisa? Manda bala aí, Guto. Vai, eu vou finalizar. Então, nós gostaríamos aqui de agradecer a você que está no QG Marquês, que está ajudando a construção desta obra, do reino de Deus aqui na terra. Nosso coração é grato pelo seu coração de servo, pelo seu desempenho, por você ter buscado viver o chamado de Deus aqui junto com a gente. E nos faltam palavras para dizer o quanto nós somos gratos a você e a Deus por tudo que Ele tem feito, e cremos que coisas ainda maiores Ele fará por meio da sua vida, por meio da minha vida, e assim a gente vai poder viver coisas grandiosas da parte de Deus aqui nessa terra. E não esqueça, dia 25 e 26 de março, nosso 4º aniversário aqui no QG Marquês, e você é o nosso convidado. Chama todo mundo que você puder, vem pra cá, tá com a gente, porque vai ser uma festa incrível. E mais uma vez vamos agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer na minha, na vida do Guto, do Iago, dos meninos aqui, e na sua vida, na vida da sua família. Por isso, vem pra cá, tá com a gente, dia 25 e 26, vai ser maravilhoso ter você. E nosso muito obrigado por tudo que Deus tem feito, e muito obrigado também por você estar com a gente aí, cada culto, a cada célula, a cada movimento, a cada congresso, a cada conferência. Você faz parte dessa igreja, faz parte daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, e você é um agente de Deus nessa terra. Por isso, que Deus te abençoe. Nosso muito obrigado a todos que estão aí prestigiando esse podcast. Que Deus te abençoe grandemente. E não esqueça o nosso slogan: QG do JC, uma igreja para chamar de sua. Amém. Gente, meu diretor, encerro aqui ou aqui? Aqui? Tá, gente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Cássio, obrigado, Tamo Guto. junto, obrigado. Obrigado por todo mundo que assiste a gente. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast e na Amazon Music, tá? Então, se você estiver pelo YouTube, assina o nosso canal, compartilha esse vídeo e curte também para alcançar mais vidas, tá? Deus te abençoe, até a próxima. Tchau.